A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Esta é a pré-aula da lição número 5. Deus Filho, 1º de fevereiro de 2026. Nosso texto áureo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Mateus 17, 5b. Verdade prática. Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação eterna do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Muito bem. Para nós que já temos anos lendo a verdade, compreendendo a verdade, parece óbvio. Mas para milhões de pessoas que estão em trevas, e uma das piores manifestações da cegueira é a incapacidade de se perceber enquanto cego, é acreditar que vê, porque o pior cego não é aquele que não vê. O pior cego também não é aquele que vê e não consegue entender o que está vendo. O pior cego é aquele que não vê e não sabe que não vê. Para nós que já temos muito tempo na obra, parece óbvio que Jesus é o único caminho. Mas para milhares de pessoas a religião é o caminho. Para milhões de pessoas o próprio coração, o sentimento do coração é o caminho. Nós vamos ler devagar e compreender a palavra de Deus. A leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 1, verso 31, 32, 34, 35 e Mateus 17, de 1 a 8. Eu vou ler o texto sagrado com os irmãos. Eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Nesta lição, estudaremos a doutrina bíblica sobre o Deus Filho, principalmente a partir do episódio da transfiguração, com base nos relatos inspirados a Lucas e inspirados a Mateus. O objetivo da lição, número 1, explicar a concepção virginal e a deidade absoluta de Jesus. 2, mostrar a centralidade de Cristo como cumprimento da lei dos profetas. E terceiro, enfatizar a exclusividade de Jesus Cristo como o único mediador e salvador. Então, esses são nossos 3 objetivos principais, que ao fim desta lição, você que está assistindo esta aula, domine completamente essa revelação a ponto de estar apto a compartilhar aquilo que o Senhor te deu. Estás sempre pronto a responder com mansidão a razão da esperança que está em vós. Aqueles que aprendem para saber não experimentam o novo nascimento. Aqueles que aprendem para praticar vivenciam o nascimento do alto, o nascimento do Espírito. Esse é o nosso maior objetivo. Então, recapitulando, explicar a concepção virginal e a deidade absoluta de Jesus, mostrar a centralidade de Cristo como cumprimento da lei dos profetas e enfatizar a exclusividade de Jesus como único mediador. Tudo bem. Vamos lá. Ratificamos que a Trindade nos revela um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O episódio da transfiguração é um dos momentos marcantes da revelação da glória de Deus Filho. Jesus é exaltado diante de testemunhas oculares. Ele não é um personagem entre outros, mas Deus encarnado. Vale entender também que isso já começa ali na concepção virginal. Por quê? Porque o anjo Gabriel, ele explicou à Virgem Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então o texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito de Deus. A expressão episquiazo revela a presença divina, como está em Êxodo 40, 35. Então, a presença divina, vinculada à sombra da virtude, o dinamis, o poder de Deus. A presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria filho de Deus, no sentido do seu DNA, natureza e também da sua geração.
Desta maneira, observa-se a Trindade. O Pai envia, o Filho é gerado, o Espírito opera. O Senhor Jesus Cristo é, desde a eternidade, o único Filho de Deus, mas não como Filho criado, e sim como divindade compartilhada, e possui a mesma essência, o homoúsios do Pai. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente. João capítulo 1 diz, no princípio era o Logos estava com Deus, Logos é Tel, Logos era Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, e ele foi enviado pelo Pai ao mundo, se fez carne, sem deixar de ser Deus na natureza, abdicando do seu estado absoluto, porque diz a palavra do Senhor em Filipenses 2,6, que aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo que a forma anterior era plenamente divina. E mesmo abrindo mão do estado absoluto divino, ele conserva a sua natureza. A sua divina natureza e sua divina humanidade, unidas numa só pessoa. E essa união das duas naturezas é sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Por isso é o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. Por isso é filho de Deus e filho do homem. Por isso ele pode ser o único mediador entre Deus e os homens, uma vez que um sujo, um contaminado, não pode limpar outro apodrecido. É preciso o justo pelos injustos. É preciso o sacrifício reto pelos iníquos. Então, ele é o único mediador, porque só ele nasceu sem pecados e escolheu não pecar durante a sua vida terrena para apresentar-se a Deus como sacrifício realmente aprovável. E, além de entregar a si mesmo para a nossa salvação, ele também intercede por nós. Veja Hebreus capítulo 5, versículo 9. Sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então ele entregou a sua vida para nos dar a vida eterna, sendo ele justo para tanto, porque apenas um justo poderia eficazmente resgatar o injusto. Continuando a revelação de Hebreus, 7,25 diz, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O sacrifício foi tão perfeito, como diz em Hebreus 9,22, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Por isso que o Filho de Deus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que os injustos pudessem ser remidos. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificam, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Olha a Trindade. O Espírito Santo é o meio pelo qual Jesus ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E o Senhor Jesus, ele tem atributos divinos. E esses atributos divinos apresentados aqui são eternidade, imutabilidade, onipresença, onisciência e onipotência. Há também outros atributos. Em suma, Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Isso demonstra de forma incontestável sua plena divindade. Crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Negar esses atributos é negar a essência do Evangelho. A concepção virginal e os atributos divinos de Jesus revelam que ele é Deus desde a eternidade, possuindo a mesma essência do Pai. João capítulo 1, versículo 1, Jesus como verbo existia como o próprio Deus. É difícil imaginar uma afirmação mais clara do que esta acerca da divindade de Cristo. João 8,58, temos outro testemunho poderoso da sua divindade. Jesus assevera a respeito de si mesmo, eu sou. A expressão é bem conhecida. É a revelação que Deus fez de si mesmo a Moisés, lá em Êxodo 3,14, por ocasião do encontro entre Deus e Moisés na sarça ardente. Ao repetir a mesma expressão, Jesus estava colocando à disposição do povo o conhecimento da sua divindade para quem quisesse crer. Paulo nos informa que a existência de Jesus é um estado de igualdade com Deus. Mesmo assim, ele abriu mão desse estado, tornando-se um servo e morrendo na cruz por nós. As informações do Novo Testamento confirmam a divindade de Jesus. Veja esse quadro sobre os atributos divinos de Jesus. Eternidade.
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. Se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. No segundo versículo, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que governará Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Uma segunda característica da divindade de Jesus, imutabilidade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Onipresença. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18:20. Segundo versículo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. E há muitos outros versículos que também mostram a onipresença, a imutabilidade, a eternidade de Jesus. Nós selecionamos 2 para cada atributo. Onipotência. Primeiro, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mateus 28:18. Em Filipenses 3:21 está escrito que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Onisciência. Mas o próprio Jesus não confiava. Onisciência. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Segundo, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Onisciência. Apesar da sua condição humana limitar a plenitude da divindade absoluta, atributos divinos diversos acompanham Jesus Cristo, ungido de Deus. Criador. João 3, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1,16, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Senhor, é uma palavra determinante. Em Atos 10:36, este atributo se revela. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor Yahweh de todos. Romanos 10:12, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Yahweh, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Vida. Em João 11:25 está escrito, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Em 1 João 5:20 nós concluímos essa breve exposição. Sabemos também que o Filho de Deus veio, nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5:20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atributos indicativos da divindade de Jesus. E confirmando, há outras passagens para diversos atributos além destes. Estes 9 permitem uma compreensão clara da divindade do Filho, que se fez carne, morreu pelos pecadores, ressuscitou dos mortos e reassumiu o seu trono e a sua glória, acima de todo principado, acima de todo nome que se nomeia, tanto nesse século como no futuro. Vamos prosseguir? A centralidade do Filho, parte 2. A glória sobrenatural de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do verso 1, nós temos um importante componente do ministério de Jesus, a transfiguração. Transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz. O verbo transfigurar é a tradução do grego metamorfo, quer dizer mudança, transformação. Na ocasião, Jesus revelou temporariamente a glória da sua natureza divina, com aparência resplandecente.
Era um modo de preparação também para o que havia de vir. Pedro declarou no capítulo anterior: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ali, de uma maneira intimista, o Senhor estava preparando os seus discípulos para a grande perseguição que haveria de vir, através de uma confirmação da natureza humana e divina, duas naturezas em uma só pessoa. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 14. Ali, a divindade de Jesus é revelada e confirmada. Outro ponto fundamental, versículo 3, o testemunho da lei dos profetas. Porque aparecem no monte Moisés e Elias falando com ele. Não se trata de um contato com os mortos. Se trata de uma revelação da superioridade de Jesus sobre a lei e os profetas. Sim, um ato divino, carregado de significado escatológico. Moisés representa a lei, ele é o mediador da antiga aliança e o legislador do povo hebreu. Elias representam todos os profetas. Então a presença de Moisés indica que toda a lei aponta para Cristo que veio cumpri-la. Toda a lei termina em Jesus Cristo e em Jesus guardamos os 613 mandamentos da lei. Apenas guardar o sábado não é suficiente. Por isso que os judeus atualmente não conseguem guardar a lei, até porque vários mandamentos estão relacionados ao templo e não existe templo. Por isso que muitos sabatistas que fazem do sábado uma divindade teológica, fingem, teatralizam que guardam o sábado, mas não cumprem as 6 premissas fundamentais do sábado. Escolhem um dia para orar mais, cantar mais, louvar mais, fazer o bem, e chamam isso de guarda do sábado. Quando, na verdade, a guarda do sábado do Antigo Testamento, ela preconiza uma série de exigências que hoje sabatistas não cumprem e dizem que não precisam cumprir. Afinal de contas, quando a teologia não segue a Bíblia, ela se justifica com afirmativas religiosas. Mas nós que amamos a palavra de Deus e queremos cumpri-la, sabemos que Jesus é o nosso sábado. Foi por isso que ele disse: em mim tereis o sabá. Onde ele disse isso? Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para vossas almas, o sabá, o descanso. Jesus é o descanso. Em Jesus nós guardamos o sábado atribuído aos judeus, até porque o Senhor Jesus repetiu os 9 mandamentos. Porém, o único mandamento que ele não repetiu foi o sábado. O ato dele curar no sábado não quebra o sábado, mas ele mandar pegar a cama e carregar, quebra. Jesus disse: toma tua cama e anda. Ali ele estava quebrando o sábado. Jesus orar no sábado, fazer o bem no sábado e curar o sábado não quebra o sábado, mas ele autorizar os discípulos a colher e comer a colheita no sábado, o quebrava. Indagado, respondeu: Jesus, eu, o Messias, o Senhor, ele é o Senhor do sábado. Portanto, ao invés de ficarmos buscando idolatrias religiosas, que são muitas vezes derivadas de falsos profetas, como Ellen White, apesar de muitos acertos, ela tem várias profecias falsas ao longo da sua história. E para finalizar, na Epístola aos Colossenses capítulo 2, a partir do verso 16, diz: ninguém vos julgue pelos sábados, ninguém vos julgue pelas luas novas festas, ninguém vos julgue pelas práticas religiosas, porque Cristo é tudo em todos. Elias representa os profetas, considerado o símbolo da proclamação profética. Portanto, o Senhor Jesus está acima da lei de Moisés e os seus rituais, abolidos no Novo Testamento, e também está acima dos profetas que vaticinar a palavra de Deus. Portanto, Jesus é o tema central, o Evangelho é o tema central, não Israel, não o sabatismo, não a lei que impede a salvação quando exclui Jesus. Não, Jesus é o centro. A presença deles é uma prova da superioridade de Cristo. Encontramos também a aprovação divina do Pai. Por quê? Porque uma nuvem luminosa os cobriu. Da nuvem saiu uma voz, e a voz dizia:
este é meu filho amado, em quem me comprazo. O Pai aprova a superioridade de Jesus sobre a lei já cumprida em Cristo e sobre os profetas que cumprem em Jesus o seu profetizar. Essa repetição é significativa. Jesus é o Filho eterno, não apenas em missão redentora, mas em natureza divina. Por isso a expressão em quem me comprazo, o doquesa, revela que o Filho é aquele em quem o Pai se deleita. A voz do Pai corrobora a centralidade de Cristo e sustenta a doutrina da Trindade, em que o Filho é gerado pelo Pai, não no sentido criativo, mas no sentido de compartilhamento da sua substância. Ele é consubstancial com o Pai. E chegamos ao terceiro ponto. Fechando a transfiguração, lembre-se, na transfiguração, Cristo é confirmado pelo Pai como centro da revelação e cumprimento da lei e dos profetas. Até porque logo em seguida haveria uma perseguição extremamente violenta. E os discípulos precisavam continuar firmes. E aquela visão, Pedro, Tiago e João, aquela visão mostrou de uma forma única, exclusiva e intrínseca a divindade de Jesus e sua superioridade a tudo que Deus havia planejado em revelação até ali. Abraão, Moisés e os profetas. A missão redentora de Jesus. É muito importante também lembrar que na lição 6 e 7 nós vamos nos aprofundar na missão redentora. Jesus como único Salvador. A transfiguração marcada pela ordem direta do Pai. No final do verso 5, o Pai diz: escutai-o. Escutai-o acima de Moisés. Escutai-o acima dos profetas. Escutai-o. O Senhor teu Deus, que é a profecia de Deuteronômio 18:15, despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos como eu, e a ele ouvireis. A derrota maior do povo judeu hoje é não ouvir o Filho de Deus. A Escritura deixa clara que esse profeta é o próprio Cristo, João 6,14, Atos 3, de 20 a 23. João 6,14 diz: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Em Atos capítulo 3, versículo 20 a 23 está escrito: e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis quando vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Então os próprios apóstolos anunciavam para a multidão de judeus que Jesus era o profeta que havia de vir profetizado por Moisés lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Obedecendo, portanto, a instrução do Deus Altíssimo: escutai-o. Então não é Moisés e nem Elias que devem ser ouvidos, mas o próprio Cristo, como diz em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o mundo. Negar a Cristo, ignorá-lo ou relativar a sua voz é rejeitar a autoridade de Deus. Sim, Jesus é o único Salvador. Logo no versículo 8, a transfiguração nos ensina que, erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Ou seja, somente o Senhor Jesus é único e exclusivo na obra de redenção. A presença de Moisés e Elias cessou, restou apenas Cristo. Toda a Escritura aponta para Jesus. Ele não é meramente um profeta, é Deus revelado, é o resplendor da glória divina, é o único mediador entre Deus e os homens. E o seu sacrifício é plenamente suficiente para reconciliar o pecador com Deus. Diante da sua majestade, toda figura da antiga aliança se desfaz. Dessa forma, a transfiguração é o vislumbre do reino futuro, o prenúncio da ressurreição, a antecipação da vitória final de Jesus, o anúncio sobre a sua vitoriosa redenção. Jesus é o único Senhor,
único Salvador, único mediador, e a sua missão redentora é exclusiva e plenamente suficiente. A doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revelam o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso, devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão. Coloque isso no seu dia a dia. Não deixe, professor, de citar o questionário no começo da lição ou ao fim. E assim o Senhor te abençoe rica e poderosamente e deixe a sua glória fluir através de nós. A paz do Senhor, muito obrigado. Avante.